A paz do Senhor, queridos irmãos, com muita alegria que eu venho nesse dia contribuir com a fé dos irmãos, trazendo a lição da Palavra de Deus, a lição da Escola Bíblica Dominical, de número 8. A mim foi incumbido trazer para os irmãos esta lição e eu confesso que com muita alegria e muito amor eu quero então contribuir para a fé dos irmãos. A lição que nós iremos estudar é a lição de número 8, que fala sobre os fundamentos da nossa edificação. Ou seja, a lição de número 8 fala sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E essa lição ela é maravilhosa porque ela revela o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ela fala acerca dos propósitos de Deus. Ela fala acerca dos decretos eternos de Deus e do esforço de Deus para trazer salvação sobre as nossas vidas, o esforço de Deus para que nós pudéssemos ter paz com Ele. O esforço de Deus para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. E o texto que trata a respeito desta lição se encontra em duas partes da Bíblia. O primeiro está em Efésios capítulo 2, versículos de 20 até o 22, e também em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27. E eu quero então ler para que nós possamos explanar a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Diz assim Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Em Mateus 7, 24 até o 27 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, a revista nos ensina, o comentarista da revista nos ensina, que nós somos edifício de Deus. O que é um edifício? Edifício é uma construção. É algo que está sendo construído. Aqueles que trabalham na área da construção civil entendem muito bem isso de forma bem fácil. Edifício é uma construção. E a Bíblia então vai dizer que nós somos edifícios de Deus. Ou seja, nós somos
uma construção de Deus, algo que o próprio Deus arquitetou, algo que o próprio Deus projetou, e agora, através das suas próprias mãos, nós estamos sendo construídos em fé, em santidade, em amor. Paulatinamente Deus está nos formando até que nós venhamos ter a estatura de Cristo. Mas para que nós possamos compreender bem o porquê nós somos edifícios de Deus, nós precisamos voltar um pouco na história, na Bíblia Sagrada. Porque assim que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso por causa do pecado, e diga-se de passagem que Deus fez isso por sua infinita misericórdia. Deus falou: olha, vamos expulsar o homem e a mulher do paraíso para que eles não lancem mão na árvore da vida e permaneçam em estado eterno de pecaminosidade. Então, quando Deus tira Adão e Eva do paraíso, a preocupação de Deus era para que o homem e a mulher não lançassem mão na árvore da vida, no fruto da árvore da vida, e estivessem em estado de pecaminosidade eterna. Então Deus os expulsa de lá. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que Deus expulsa Adão e Eva, Deus não permanece longe do homem. Deus não permanece no paraíso. Mas você vai ver no transcorrer da odisseia humana, Deus sempre intervindo na humanidade, Deus sempre intervindo na sua criação. E por que Deus estava intervindo? Porque era projeto de Deus, e desde a eternidade era projeto de Deus que o homem tivesse comunhão com Ele, que o homem vivesse em sua presença, que o homem assistisse diante de Deus. Mas agora, com a sua natureza caída, com a sua pecaminosidade, o homem estava afastado de Deus. E Deus então coloca em prática os seus decretos, coloca em prática os seus projetos para trazer a criação de volta para o seu seio. Trazer a sua criação de volta para junto de si. Então você vai ver no transcorrer da história humana Deus sempre buscando o homem para junto de si. Deus sempre trabalhando, Deus sempre lutando para fazer com que o homem voltasse para Ele, se voltasse para Ele. Que o homem então buscasse ter novamente uma vida de comunhão com Deus. E você vai ver então Deus trabalhando e visitando alguns homens nessa terra. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus, e Enoque andou com Deus de forma tão extraordinária e fiel, que Deus o tomou para si. Mas outros homens também andaram com Deus, outras mulheres buscaram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que os filhos dos homens se contaminaram, melhor dizendo, os filhos de Deus, que são a descendência de Sete, se contaminaram e abandonaram a fé em Deus. E Deus olha para a terra e resolve então destruir todo ser vivente. Mas nessa terra ele encontra um coração desejoso da presença de Deus. Ele encontra um coração diferente, coração de Noé. E Deus resolve então trazer juízo sobre essa terra, mas não exterminar o homem. Porque não era projeto de Deus exterminar o homem. É projeto de Deus restaurar o homem. Trazer ele de volta a ter a sua imagem e semelhança. Deus quer construir ou reconstruir o caráter do homem,
para que o homem traga dentro do seu coração a natureza divina. E aí então você vai ver sempre Deus se aproximando do homem. Em Noé, depois Deus vai chamar Abraão e você diversas vezes vai ver Deus dialogando com Abraão, conversando com Abraão, fazendo promessas e cumprindo o seu plano de trazer a sua criação de volta. Você vai ver Deus se manifestando a Moisés no meio da sarça. Depois você vai ver Deus então cumprindo as suas promessas a Abraão, retirando o seu povo do Egito, e Deus dizendo ao seu povo: eu quero estar no meio de vocês. Eu quero fazer parte da vida de vocês, eu quero que vocês estejam na minha presença. E Deus então ordena a Moisés: constrói para mim um tabernáculo. Nesse tabernáculo vocês terão os momentos de sacrifícios diante de mim, vocês terão aí os momentos de novamente ter o regozijo de ter a minha presença. E Moisés então constrói aquele tabernáculo e a glória de Deus desce sobre ele. E Deus diz a Moisés: vocês precisam andar em santidade, porque agora eu vou estar no meio de vocês. Haverá uma morada no meio de vocês e a minha presença estará nela. E o nosso Deus é tão santo, irmãos, mas Ele é tão santo, que Ele ordena a Israel: olha, quando vocês estiverem no deserto, cada um levará uma pá em sua cintura, porque quando vocês fizerem as suas necessidades fisiológicas, vocês devem enterrá-las, porque eu sou santo. E eu estarei no meio de vocês. Veja que nas mínimas coisas, quando se fala em comunhão com Deus, quando se fala em viver diante da presença de Deus, mesmo nas mínimas coisas nós devemos ter cuidado. Mas Deus vai mais além. Deus ouve o pedido de Davi, a oração de Davi, porque Davi diz: como pode eu estar vivendo num palácio luxuoso e a arca do meu Deus e o meu Deus, a sua presença está naquele tabernáculo feito de pele e de couro de animais. Interessante, irmãos, que o nosso Deus é tão humilde, porque a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. E Deus, ele diz para Davi: Davi, como poderia eu morar numa casa feita por mãos de homens? Será que essa casa poderia conter a minha presença? Contudo, o seu desejo é bom, Davi, e eu vou realizar o seu desejo. Mas não através de você, porque as suas mãos contêm sangue, mas através do seu filho Salomão. Salomão então constrói o templo, e a glória de Deus vem sobre o templo. E agora a presença de Deus está naquele templo no meio de Israel. Mas, queridos, o projeto maior de Deus não era viver dentro de um templo em 4 paredes, ainda que o templo de Salomão fosse suntuoso e lindo. E o livro de 1 Reis, capítulo 6, vai dizer isso, que era feito de pedras polidas, bem construídas, todo forrado de madeira e ouro, era coisa extraordinária.
Mas não era projeto de Deus viver ali em quatro paredes. O projeto de Deus era mais lindo. O projeto de Deus, aleluia, era mais glorioso. Aí nós vamos entender então a passagem da Bíblia que diz que a segunda casa, aleluia, será mais gloriosa do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas quando Deus está falando a respeito dessa casa, Deus não está tratando do templo em Jerusalém. Não. Deus está tratando da igreja que ele iria levantar. Mas também não é a igreja de quatro paredes. A igreja que Deus iria levantar fala a respeito de mim e de você. Então, quando no ano 30 a 33 depois de Cristo, quando Jesus morre na cruz do Calvário e o véu se rasga, ele não se rasgou para a gente entrar no Santo dos Santos, não. No templo de pedra, não. Mas Deus saiu daquele lugar para fazer uma morada todo especial. Ele saiu daquele templo de pedra para morar em um templo que foi construído por suas próprias mãos. Sou eu e você, queridos. Deus saiu do templo de pedra para fazer morada em mim e você. Nós somos moradas de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus mora em nós, Deus mora em nossos corações. O nosso corpo é morada do Senhor. Então, o projeto maior de Deus não era ficar no tabernáculo, não era ficar no templo de Israel. Mas o projeto maior de Deus era fazer morada em mim e você. Então nós compreendemos que desde o Éden até a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, Deus vem incansavelmente trabalhando para reconciliar a sua criatura consigo mesmo. E ele faz isso na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, entrega a sua vida ali e diz: Pai, está consumado. Jesus está dizendo que a vitória está garantida e que estava consumado os projetos de Deus. Agora nós podemos entender que nós somos edifícios de Deus. Porque Deus nos fez para que nós pudéssemos ser morada dele, morada do Espírito Santo de Deus. Então nós somos um edifício espiritual construído por Deus para que ele morasse, para que ele fizesse morada em nós. Nós somos um santuário, segundo o próprio escritor da Bíblia, o escritor da revista nos lembra, que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então nós somos casas de Deus. Então, apesar de nós termos hoje grandes igrejas, megas templos, lindos até, eu não sou contra nenhuma construção de templo, queridos, mas a igreja onde Deus habita, aleluia, não é a igreja de quatro paredes. A igreja que Deus habita sou eu e você. Nós somos edifícios de Deus. E por menores que sejamos,
se você não tem dinheiro, se você não tem posição social, se você não tem conhecimento secular, se você não tem uma faculdade, se você não é reconhecido na sociedade, se você não é uma pessoa de posição, isso não importa para Deus. Porque Ele levantou você como casa do Senhor. E Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus. O seu próprio Espírito. Coisa maravilhosa. Um tesouro imensurável, insondável. Deus colocou em você o seu Espírito Santo. E agora Deus faz morada em você. E isso não é pouca coisa. Isso é maravilhoso. Deus ter nos chamado, nos escolhido e colocado em nós o teu Santo Espírito e ter restaurado entre nós a comunhão. E agora nós temos livre acesso a Deus, porque Ele mesmo nos buscou e nos resgatou para a sua glória. E a lição também nos ensina, queridos, que Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra de esquina que a Bíblia tanto nos ensina. Essa é a pedra principal. Sempre que iam fazer uma construção, eles colocavam uma pedra principal na construção, que iria então, queria balizar, queria sustentar toda a casa, todo o edifício, toda a obra. E quando a Bíblia diz que Jesus é essa pedra, ela diz que é Jesus que sustenta todo esse projeto divino. É em Jesus que todas essas coisas se convergem. É em Cristo que todos os projetos de Deus estão edificados. É em Cristo que todos os decretos de Deus estão edificados e se cumprem. Nada está fora de Cristo. Ninguém entra no céu se não for por meio de Cristo. Israel não vai entrar no céu se não for por meio de Cristo. Só Ele é o caminho. Certa feita eu vi um irmão dizer que só havia duas maneiras de entrar no céu. Ou você cumpre a lei, ou então por meio de Cristo. Mas eu quero te dizer que por meio da lei você não entra no céu. Há um único caminho, e o caminho é Cristo. Então nós entendemos a passagem bíblica que diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus de Nazaré. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as nossas bênçãos, a nossa vida, a nossa salvação, tudo que Deus tem guardado para nós está em Cristo, porque Ele é a pedra que sustenta todos os projetos de Deus. O caminho para o céu é Cristo. A reconciliação está em Cristo. A nossa salvação está em Cristo. O arrebatamento será feito por Cristo. E nada do que vai ser feito será feito sem Ele. O nosso Cristo sustenta todas as coisas. E foi Ele que veio, fundou a sua igreja, a qual Ele é a pedra de esquina.
E todas as igrejas que não reconhecem que Cristo é o firme fundamento estão fora do projeto de Deus, fora do que a Bíblia Sagrada nos ensina. E é interessante também que o escritor nos ensina, queridos, que o fundamento, que é Cristo, é propagado pelos apóstolos e os profetas. Ou seja, a igreja, ela está fundamentada, ela segue uma bússola, ela segue uma estrada, ela segue os ensinamentos. E os ensinamentos que foram ensinados pelos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram os 12 que Jesus chamou, ao qual foi excluído Judas Iscariotes, e no lugar de Judas Iscariotes foi colocado Matias. Deixa eu só, queridos, verificar aqui para não trazer nada diante dos irmãos que seja falso ou ensinamento errado. Porque quando Pedro reúne em Jerusalém, ele então escolhe entre um dos que andaram com Cristo e viram o Senhor para tomar lugar ao qual era de Judas Iscariotes, a quem traiu Jesus. Então, amados, além daqueles 12 apóstolos, existiam outros? Sim. Paulo vai dizer que ele foi chamado como que alguém fora do tempo, um nascido fora do tempo. Por que Paulo diz isso? Porque o ministério de apóstolo era restrito a algumas pessoas chamadas por Deus. Era restrito a algumas pessoas. E os apóstolos, eles tinham algumas características que eles carregavam no seu ministério, que apontavam que eles eram apóstolos chamados por Deus e aprovados pelo Senhor. E que características eram essas? A primeira delas era que eles deveriam ter andado com Cristo ou ter visto Cristo ressurreto, ou ter visto Cristo após a ressurreição. E como eu havia dito para os irmãos, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Quando Pedro então escolhe um dentre os quais estavam com eles desde o princípio e que havia visto Jesus após a ressurreição, para fazer parte dos 12 apóstolos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 em diante. E Matias foi escolhido. Paulo, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele viu a Cristo, o Cristo ressurreto. E mais, quando você lê a epístola de Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo diz que o evangelho que ele recebeu não foi através de homens, mas foi o próprio Cristo que deu então as revelações a Paulo.
Então o apostolado era restrito a alguns homens, que precisou ver o Cristo ressurreto, ter não uma visão, não apenas uma visão, mas eles precisaram ter realmente um contato com o Cristo ressurreto. E mais em Coríntios capítulo 12 também vai dizer que uma das características dos apóstolos era os milagres, as maravilhas que eles operavam. Então não era apenas se denominar apóstolo. E aí Paulo vai então combater os falsos apóstolos em Coríntios. Em Apocalipse, a igreja dos Efésios também, ela combate os falsos apóstolos. Então o apostolado era um chamado especial. E os apóstolos tinham uma característica diferente. Existiam outros ministérios, mas o ministério de apóstolo era um ministério mais singular. Existia o presbítero, existia o diácono, existia o profeta, existia o mestre, mas o ministério de apóstolo era um ministério diferente. O apóstolo, queridos, a palavra apóstolo significa enviado. Ou em outras traduções também significa embaixador. Aquele que representa o governo, aquele que representa o rei, aquele que é enviado e ele é recebido como o próprio rei é recebido. A palavra do embaixador, do enviado, traduzido como apóstolo, ela tem o peso da palavra daquele que o envia. Então, o apóstolo era a boca de Deus edificando a igreja. E na revista, então, o escritor ele vai escrever que o profeta aqui nesse texto que nós lemos, não se trata do profeta do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. E aí eu humildemente quero discordar, porque quando Paulo fala que a igreja é edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, na verdade Paulo está fazendo alusão do cargo de profeta e demonstrando que o apóstolo está no mesmo patamar do profeta do Antigo Testamento. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento era o Nabi, o Nebihim, que era o enviado de Deus para trazer a nação de Israel ou o povo de volta à presença de Deus. E algumas pessoas entendem que os profetas ali são apenas aqueles que fazem milagres ou que falam a respeito do futuro, profecias futuras. E não é. O profeta no Antigo Testamento, ele é a boca de Deus no meio do povo, chamando o povo ao conserto, chamando o povo à obediência da palavra de Deus, chamando o povo a obedecer a Deus. Claro, Deus usava o profeta para trazer aí os seus mistérios, as suas revelações, as suas profecias. Mas o profeta não era levantado só para isso. O profeta era levantado mais para trazer o povo de volta através da pregação da Torá, através da pregação da palavra de Deus. Quando você olha para Isaías no Antigo Testamento, você vai ver que depois que ele é tocado por Deus, depois que ele é tocado ali pelas brasas do altar de Deus, Deus faz a seguinte indagação: quem há de ir por nós? Isaías diz: envia-me a mim. E Deus então envia Isaías como seu profeta, aquele que iria apregoar o conserto no meio do povo de Deus. E quando Paulo fala sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, Paulo está falando
que os apóstolos eles estão no mesmo patamar dos profetas, porque eles foram levantados por Deus para edificar a igreja. Como os profetas edificavam Israel, os apóstolos também vão edificar a igreja. E é claro que havia o ministério dos profetas no Novo Testamento. Se alguém pensa diferente, está enganado. Existia sim o ministério dos profetas no Novo Testamento. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai descer para Jerusalém, Ágabo pega o cinto do apóstolo Paulo e a Bíblia vai dizer que Ágabo era profeta de Deus. E Ágabo então amarra Paulo com o cinto e diz: assim sucederá ao dono desse cinto se descer a Jerusalém. E diz também que Ágabo dá a entender que haveria uma grande fome em Jerusalém, em Israel. Você vai ver também as filhas de Tiago profetizando na igreja, elas eram profetisas. E então você vê que o ministério de profeta, sim, ele existe no Novo Testamento. Mas o profeta do Novo Testamento, ele não está no patamar dos apóstolos. O ministério do apóstolo, ele está acima do ministério do profeta do Novo Testamento. Mas ele está no mesmo patamar do profeta do Antigo Testamento. Porque a eles foram incumbido edificar a igreja, né? Abrir igrejas, edificar igrejas e serem aí os arautos de Deus para revelar os seus mistérios. Quando você pega o cânon da Bíblia do Novo Testamento, salvo equívoco, mas eu acredito que não, você não vai ver nenhuma epístola de profeta, mas você vai ver a epístola dos apóstolos, porque eles eram homens altamente conceituados na igreja e reconhecidos como homens que foram levantados por Deus para edificar a igreja. Era um ministério árduo e que foi dado a poucas pessoas. Eu não vou entrar no mérito se hoje existe o apostolado ou não, até porque nós não temos tempo, mas era um ministério altamente conceituado e dado a poucas pessoas. E Paulo então enfatiza que a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Paulo faz também alusão aos profetas para dizer que o Antigo Testamento ele também tem validade para a igreja. Ele cita os profetas para dar aí vazão ao Antigo Testamento e a sua validade para a igreja. Ainda ali no início da igreja, se você quiser pesquisar e procurar mais a fundo, existiu ali um bispo chamado Marcião. Marcião, ele resolveu pegar algumas epístolas paulinas, alguns dos evangelhos e formar um cânon bíblico. E Marcião rejeitava veementemente o Antigo Testamento. Por ser escrito pelos judeus, ele rejeitava o Antigo Testamento. Por causa dessa atitude de Marcião, então, a igreja se reúne para construir, então, o cânon bíblico que nós temos hoje, a Bíblia fechada. Marcião estava ensinando para a igreja que o Antigo Testamento não tinha nenhuma validade para nós. Mas aqui Paulo vai dizer que nós somos edificados em cima da doutrina dos apóstolos, mas também da doutrina ensinada no Antigo Testamento. Até porque quando você lê as epístolas paulinas, você vai identificar que nas doutrinas de Paulo, ela está fundamentada naquilo
que o Antigo Testamento traz. Até porque o Antigo Testamento e os profetas apontam para Cristo. Eles anunciavam a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda daquele que viria em nome de Deus para restaurar todas as coisas. Então os profetas fazem alusão ao nosso Cristo. E o Antigo Testamento, então, também aponta para o Novo Testamento também aponta para o Antigo Testamento, mostrando que o que aconteceu em Cristo e que está acontecendo com a igreja foi algo que Deus planejou ainda no Antigo Testamento e na eternidade. Então está aqui a minha humilde colocação, sem querer desprestigiar ninguém, mas quando Paulo fala a respeito de profetas nesse texto, ele está sim mencionando de que os apóstolos estão no mesmo patamar de profetas e que a igreja precisa sim aceitar o Antigo Testamento, porque ele traz princípios para a nossa vida, traz ensinamentos para aqueles que querem viver de forma piedosa por Deus. Muito da doutrina que é ensinada pelos apóstolos no Novo Testamento também está fundamentado no Antigo Testamento. É pena que nós não temos tanto tempo, mas em uma outra oportunidade, ou se você quiser me procurar depois para saber a respeito desses textos, dessas passagens que falam a respeito do Antigo Testamento, eu terei prazer em mostrar para você. E por fim, o escritor diz que o edifício bem ajustado, ele cresce em um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Jesus faz alusão ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia. O que construiu sobre a rocha veio sobre ele os ventos, as tempestades, e ele permaneceu firme. Mas o que construiu a sua casa sobre a areia, veio sobre eles o vento e a tempestade, e grande foi a sua queda. Nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa casa, o nosso edifício, a nossa vida precisa ser construída em cima do firme fundamento que é Cristo, através da sua palavra. Entendam uma coisa, que nós devemos cumprir a palavra de Deus de forma plena e com alegria. E a nossa vida precisa estar fundamentada na palavra de Deus. E é triste quando nós olhamos para a nossa geração e nós vemos muitos achismos e pessoas dando interpretações que fogem da realidade bíblica. Interpretações que não batem com os princípios que Deus nos ensinou, trazendo coisas estranhas para o meio do povo de Deus e dizendo que é revelação de Deus, que Deus revelou que aquilo era para ser feito daquela forma, que era assim que Deus queria que fosse feito. E nós devemos ter cuidado com isso, porque tudo que nós devemos fazer na nossa vida, tudo que for feito na nossa vida para Deus, na igreja, no culto, no trabalho, enfim, em todos os segmentos e aspectos, precisa estar fundamentado na palavra de Deus, nos seus ensinos. Precisa estar fundamentado nos ensinamentos de Deus. E eu quero te dizer que problemas doutrinários, problemas com falsos apóstolos, com falsos crentes, esses problemas não são apenas nossos ou da nossa geração. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver sempre
os apóstolos de Deus combatendo a falsa doutrina, combatendo os falsos crentes, os falsos apóstolos, porque eles queriam infiltrar falsos ensinamentos na igreja. Por isso, pela vontade e permissão de Deus, o cânon bíblico foi fechado. A Bíblia está fechada. Nós não precisamos de novas revelações para servir a Deus e para viver em santidade. Tudo o que você precisa conhecer a respeito de Deus está na Bíblia. Tudo o que Deus quer que você faça, a maneira que Ele quer que você viva, tudo o que Deus quer que você cumpra, está na sua palavra. E a igreja de Deus precisa estar edificada em cima dos ensinamentos que foram deixados por Deus na sua santa palavra. Irmãos, tudo o que estiver fora da palavra deve ser rejeitado pela igreja de Cristo. Paulo diz em Gálatas: ainda que eu, ou ainda que um anjo desça do céu e pregue alguma coisa que não esteja de acordo com o que foi, revelado pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, seja amaldiçoado. Você entende o peso disso? Você entende o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos cultos precisam estar baseados na palavra de Deus. As nossas pregações precisam estar baseadas na palavra de Deus. Os nossos ensinos precisam fluir da palavra de Deus. As nossas vidas precisam estar pautadas na palavra de Deus. A palavra de Deus não cabe nenhuma novidade forjada pelos homens, não. Tudo que nós precisamos saber para viver para Deus está dentro da sua palavra, nas doutrinas que foram passadas pelos santos apóstolos. Enquanto pregador, nós devemos tremer diante de Deus por isso. Porque Deus não nos autorizou ir além das suas doutrinas. Enquanto homens e mulheres que dirigem cultos na casa de Deus, Deus não nos autorizou trazer coisas estranhas para o meio do povo de Deus em nome daquilo que dá certo. Porque hoje em dia, às vezes as pessoas falam: não, vamos fazer isso porque está dando certo. É o pragmatismo. Deus não nos autorizou isto. Enquanto professores de escola bíblica dominical, enquanto homens e mulheres de Deus, Deus não nos autorizou a ir além daquilo que foi deixado pelos apóstolos e pelos seus profetas, ou seja, pelo Antigo Testamento. Nós não temos nenhuma autorização de Deus para fazer algo diferente daquilo que está na sua palavra. E o próprio Apocalipse nos chama a atenção. João, em Apocalipse, ele nos chama a atenção para aqueles que tiram ou para aqueles que introduzem algo à palavra de Deus, que nós seremos julgados por isso. Então, o culto a Deus tem que ser centrado nas doutrinas dos apóstolos. A adoração a Deus tem que ser centrada na Bíblia. A pregação tem que ser centrada na Bíblia. E as próprias profecias têm que ser julgadas segundo a palavra de Deus. E mais uma vez, humildemente, não me venha pastores nem profetas ou qualquer outro irmão dizer que, olha, eu não estou submisso a homem, a nenhum pastor, porque eu sou um profeta de Deus e eu falo em nome de Deus. Amigo,
Se tudo que você fizer não tiver dentro do crivo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo me ensina a rejeitar e a tomar isso como anátema, algo amaldiçoado. Queridos, veja que Deus está nos dando uma oportunidade de voltarmos a viver a sua palavra, a viver o seu evangelho, a viver segundo aquilo que os apóstolos nos ensinou. Que nós venhamos nos despir de toda a nossa ignorância, que nós venhamos nos despir de toda a nossa crendice, de tudo que nós vemos em outras religiões e que às vezes as pessoas querem arrastar para o cristianismo, porque Deus não nos permite viver isso. Deus quer que nós vivamos a sua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que os apóstolos nos ensinou, aquilo que a Bíblia nos ensina. Que nós possamos viver segundo a palavra de Deus como crentes de Bereia. Que tudo aquilo que nos for ensinados, que nós possamos passar pelo crivo das doutrinas dos apóstolos. Por fim, eu quero falar para você, não esmoreça não. Não esmoreça não. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você foi escolhido por Deus para viver em santidade. Você recebeu o poder dos céus para resistir aos dias maus e depois mostrar a todos que Deus está contigo. Algum tempo atrás foi proposto que nós fizéssemos então a campanha de oração. Cada família, cada irmão colocou o seu nome para que a oração pudesse acontecer nesses dias de pandemia. Não desiste não. Continua orando. A vitória vai chegar. Se você está com alguma dificuldade espiritual, não desiste não. Acalma seu coração. Deus está no nosso barco. O que nós precisamos fazer é simplesmente viver a tua palavra de forma fiel e verdadeira. Porque Jesus vem para nos dar vitória. E oxalá Ele viesse hoje para nos buscar, para concretizar de uma vez por toda o projeto de Deus, de trazer a sua criação para si, para viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família. Que Deus guarde o seu coração. Que Deus te dê fome da palavra de Deus para que você possa gastar tempo lendo a palavra de Deus. Que Deus te dê fome de oração para você orar, quem sabe 2, 3, 4 horas. Que Deus te dê fome da presença de Deus. E que a mão de Deus seja sobre a sua vida e a sua família. E eu quero deixar aqui em aberto, se você tiver alguma dúvida em relação a essa lição, você pode fazer as perguntas aí no Facebook, ou se você participa, se você é membro da Igreja Assembleia de Deus Obra de Amor, você pode também fazer a pergunta aí no grupo da igreja, que se eu não conseguir responder, o pastor Elson, o pastor João Batista ou os obreiros com certeza terão resposta para
as perguntas dos irmãos. Mas não deixa de participar não, irmãos. Fica firme, assistindo aos vídeos, cultuando a Deus, assistindo aos vídeos da escola dominical e sendo edificados por Deus durante esses dias de dificuldade. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.